A franquia Storm é uma das mais populares no gênero de jogos de luta. E dentro do nicho de animes, provavelmente só disputa com os jogos de Dragon Ball. Mas até a série mais popular de Naruto tem seus defeitos. E muitos apontam o primeiro como o ponto mais baixo da franquia. Mas será mesmo? Naruto Storm 1 é realmente ruim ou é subestimado? Bom, se aconchega aí e bora conversar um pouquinho sobre Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Caralho, que nome grande. Opa, como é que tamo? Meu nome é Caio e desde criança eu sempre fui aficionado por Naruto. Eu cresci acompanhando o anime e jogando vários jogos como o Naruto Heroes 2 de PSP e os Naruto Ultimate Ninja de Play 2. E durante a minha adolescência eu fui pro Naruto Generations e principalmente pro Storm 4. E recentemente me deu uma vontade de rejogar o Storm 4, mas me deu um estalo na cabeça antes. Por que eu não jogo a franquia Storm inteira? E dito e feito, eu decidi começar pelo primeiro jogo. E sem mais delongas, bora falar de onde essa franquia começa. Bom, Naruto Storm 1 não é o primeiro jogo estilo Arena Fighters da história, mas com certeza é um dos mais influentes do gênero. E pra quem não sabe, Arena Fighters é um subgênero dentro dos jogos de luta, que diferente dos fighting games tradicionais como Street Fighter ou Mortal Kombat, o foco desse estilo de jogo é explorar a arena no combate, tendo mais liberdade pra movimentação, ataques a longa distância, dashes e sinceramente é um estilo de jogo que eu gosto bastante. Mas ao mesmo tempo que ele criou uma franquia lendária dentro dos jogos de anime, ele abriu o portão das trevas pra uma caralhada de jogo genérico. Sério, eu não tô brincando. Tem muito jogo que é simplesmente uma cópia exata da fórmula Storm. E já que estamos falando sobre o estilo do jogo, bora falar um pouquinho sobre a gameplay. A jogabilidade do Storm 1 é provavelmente o ponto mais alto desse jogo. E bom, basicamente assim como em todo jogo de luta, a gente tem uma tela de seleção de personagens. Aqui a gente pode escolher entre 25 personagens, além de mais 2 como suporte para te auxiliar no combate. E sinceramente eu acho uma quantia bem satisfatória, assim, bem bacana. Basicamente todos os personagens principais dessa época do anime vão estar disponíveis para ser controlados. Então pode ficar tranquilo que provavelmente o seu personagem favorito vai estar aqui para jogar. E como eu já disse antes, o combate é a melhor parte desse jogo. Ele é bem simples, mas ao mesmo tempo é muito gostosinho e divertido. A gameplay varia muito de personagem para personagem. Cada um tem seu próprio moveset que vai remeter às suas habilidades no anime. Então pode ficar tranquilo que a gameplay com o Rock Lee vai ser completamente diferente da gameplay com o Kakashi, por exemplo. E a variedade não é só visível na mudança de personagem. Cada lutador tem diferentes opções para combos para não deixar uma luta muito repetitiva, só sendo soco, chute ou qualquer coisa que cause dano. Então, por exemplo, os golpes normais. Se você apertar eles diversas vezes, você vai acabar criando um combo. E dependendo da posição que você coloca o analógico fazendo esse combo, os golpes e a animação final do combo será diferente. Então, tipo, combar mirando pra cima faz o adversário ser jogado pro alto. Combar mirando pro lado faz os golpes e a animação serem diferentes. E só isso já é muito legal, porque tu não fica com aquela sensação de, pô, tô vendo a mesma animação 10 vezes na mesma luta. E além dos combos, a gente tem os jutsus, que definitivamente não podiam faltar nesse jogo. Aqui a gente tem duas variações, que são os jutsus básicos, que o personagem basicamente usa um dos seus poderes, gastando uma barrinha de chakra, e causa um dano considerável. E temos os Ultimate Jutsus, que gastam uma boa parte da barra de chakra, mas também causa bem mais dano, além de terem uma animação própria para esse golpe que porra são muito da hora. Dá vontade de spamar esses golpes a luta inteira, só pra ficar vendo as animações. E esses ataques ainda têm uma mecânica especial de clashes, então caso você e o adversário usem um jutsu ao mesmo tempo, aparece um Quick Time Event pra competir quem vai causar o golpe no outro. E mano, isso é muito irado. A animação de ver tipo um Rasengan e um Chidori colidindo no meio da luta é foda demais. Principalmente quando você tá jogando com alguém e isso acontece naturalmente, sem vocês combinarem antes. E pô, realmente é uma mecânica que eu queria que voltasse, eu sinto falta dela, achei ela uma baita adição. Mas ficou só na nossa memória agora. Já os personagens que você escolhe pra suporte, eles usam uma habilidade própria bem parecida com os jutsus básicos, mas eles têm um cooldown que você tem que esperar pra poder usar a habilidade deles de novo. E falando da parte defensiva do combate,
aqui temos uns probleminhas chatos. A gente tem duas principais formas de se defender nesse jogo, que é o botão de defesa, que bloqueia combos e jutsus, mas ele pode ser quebrado. E temos o botão de substituição, que faz você fugir do combo do inimigo. E o principal problema da defesa tá aqui na substituição, porque ela é uma mecânica muito complicada de fazer. Ela exige muita precisão e você tem que ter um time certinho para quando o inimigo for te golpear você conseguir fugir. Você até pode ficar flodando o botão de substituição, uma hora você vai acabar acertando, mas vai ficar tanto no desespero que você vai acabar entrando no combo de novo. E isso acaba sendo um probleminha meio chato no jogo, porque como eu disse, os personagens são bem variados, então alguns timings assim são um pouco diferentes, porque cada personagem bate no seu ritmo. Então muitas vezes você vai se ver no meio de um combo de um adversário e vai ficar apanhando até o final sem poder fazer nada contra isso, porque você não vai acertar o time do botão de substituição. Você até pode tentar usar os personagens de suporte para tentar quebrar o combo do inimigo, mas na maioria das vezes vai você e ele apanhar juntos. E falando em apanhar bastante, quando a sua vida estiver baixa, você vai poder ativar um modo Awakening, que basicamente você só precisa carregar o chakra um pouco mais do que o máximo para poder usar. E esse modo Awakening, esse despertar, é basicamente um upgrade nos atributos do seu personagem. Ele aumenta a velocidade, aumenta o dano, então acaba sendo muito útil. E fora a melhoria nos atributos, o personagem também muda visualmente. Então se ele tiver uma transformação, como o Naruto modo Kurama, o Sasuke modo Maldição, o Itachi Mangekyo e por aí vai, eles vão ser alterados para esse novo visual. E pô, nem preciso dizer o quanto isso é maneiro, porque além do visual ficar mais imponente, os combos também são alterados. Eles parecem muito mais impactantes do que o modo base, além de obviamente dar mais dano. Então concluindo, o combate é sim a melhor parte desse jogo, embora tenha um probleminha de defesa aqui e ali, é bem tranquilo. Bom, e falando de outro ponto bem positivo desse jogo, são os gráficos. O estilo cel shading foi muito bem utilizado aqui. Todos os personagens estão super bem modelados e é um estilo artístico que particularmente eu gosto bastante. E além do gráfico ser bem bonito, as animações também são muito fluidas, principalmente no combate. Os personagens parecem bem leves e te dão a sensação de que a luta tá bem coreografada. Já as animações dos jutsus, elas são insanas, elas são muito bonitas e muito animadoras. É insano ver o Sasuke fazer um Chidori com a marca da maldição ativada, ou ver o Kakashi fazendo um Haikiri aparecendo um raio no céu. É muito louco. E isso não vale só pra esses dois não. Todos os jutsus têm ótimas animações que fazem jus ao personagem que você está controlando. Embora cada um tenha a sua forma de atingir o inimigo, você pode perder facilmente um bom tempo testando cada personagem para ver os seus melhores ataques. O único problema das animações é que em algumas cutscenes tem uma falta de sincronia entre a dublagem e a boca se mexendo. E isso acaba tirando um pouco da graça da cena. Mas até que vai. As animações são muito boas e eu passo um pano pra isso. Bom, e as músicas? São boas. O anime de Naruto é conhecido por ter uma trilha sonora excelente. No jogo é a mesma coisa? Olha, eu diria que as músicas desse jogo conseguiram pegar bastante do que é a essência de Naruto. Elas passam bastante aquela sensação de fim de tarde, aquela sensação calma, aquela sensação de alegria, de exploração, principalmente com o uso dos instrumentais de flautas, é bem bacana. A trilha sonora em geral é bem boa, não são todas as músicas que são ultra memoráveis, mas elas nunca acabam passando batida. As minhas favoritas desse jogo são a do menu de escolher personagem e a música que toca enquanto você anda pela vila. Que porra, essa me fazia me sentir criança de novo, hein? Mas agora, infelizmente, vamos ter que pesar o clima e falar da pior parte desse jogo, que é o modo campanha. Meu Deus, que decepção. E vamos lá, começar falando a verdade aqui. Em algum lugar da internet, alguém inventou que jogar os Naruto Storms é melhor do que assistir o anime ou ler o mangá. E sério, isso é uma das maiores mentiras já criadas na história da humanidade. Acompanhar a história de Naruto pelos jogos só faria você detestar a obra.
E eu vou falar o porquê. Para começo de conversa, eu já quero reclamar que cortaram completamente o arco dos Zabuza. Não tem nenhuma cutscene, não tem nenhuma citação sobre os eventos, e nem o Zabuza nem o Haku estão sequer disponíveis para jogar no combate. E só nessa o jogo já começa com o pé esquerdo, porque o arco dos Zabuza é excelente. É uma baita introdução para a história, além de ter uma puta carga emocional junto. Mas sinceramente, eu ficaria muito feliz se o problema da campanha fosse só esse corte do arco dos Zabuza. Só que infelizmente o buraco é bem mais embaixo. Basicamente, a campanha de Naruto Storm é dividida em missões. E isso na real é bem comum em diversos jogos. O problema é que para você fazer as missões principais, você precisa de XP. E aqui começa a maior desgraça já criada nesse jogo. Sinceramente, eu queria saber quem foi o arrombado que teve essa ideia. Como pode uma pessoa ser tão maldosa, ser tão mau caráter assim? Porque pra mim fazer isso é coisa de mau caráter. Porque é o seguinte, fazer as missões secundárias é um terror. Por dois motivos. O primeiro é porque você tem que fazer uma missão secundária a cada uma ou duas missões principais que você faz. E segundo, que as missões secundárias são uma merda colossal. Sério, a maioria é insuportável. O jogo te obriga a brincar de esconde-esconde com o Konohamaru. Como que pode, mano? Eu quero ser um ninja, eu quero lutar com o Sasuke. Eu não quero brincar com o Konohamaru. E as outras missões são de correr atrás de cachorro na floresta, quebrar item no cenário, umas lutinhas aleatórias e por aí vai. Tem uma ou outra que se salva, tipo as missões de escalar árvore, mas até ela fica chata quando você repete ela 200 vezes. É torturante ficar fazendo essas missões horríveis só pra avançar na história. Mas pelo menos vale a pena, né? Fala que vale, por favor. Não, não vale. Você não é recompensado com boas missões principais. Então mesmo se tirassem essa mecânica de ficar fazendo side quest pra avançar na história principal, a campanha continuaria sendo bem ruinzinha. Infelizmente o modo história desse jogo é bem fraco. A história começa ali nos treinamentos com o Kakashi e já vai direto pro exame Chunin. E o problema da campanha principal é ser extremamente rasa. Ela não se aprofunda em praticamente nada. Dá pra contar nos dedos as vezes que o jogo se aprofundou de verdade na história. As missões principais são só lutas replicadas do anime, então vai ter o Rock Lee vs Gaara, Naruto vs Neji, Sarutobi vs Orochimaru e por aí vai. Mas esses momentos, diferente do anime, não tem peso nenhum, mal tem diálogo antes das lutas e não tem nada pós a luta. É só um combate normal, como se você estivesse jogando modo livre e selecionado os personagens da história. Isso por si só já é um crime, né? Porque Naruto é conhecido por ter o discurso no jutsu, então toda a luta tem muita conversa pra se aprofundar nos personagens. Só que aqui não tem nada. As únicas partes realmente boas da campanha são as boss fights, que são um pouco melhores que as lutas normais. Então além de mudar o estilo de combate, tendo que enfrentar um inimigo maior às vezes, vai ter Quick Time Events pra finalizar o chefe, que é bem bacana, e o jogo vai dar mais destaque pra narrativa. Mas esse destaque é só aqui mesmo, só na boss fights, do resto do jogo tem nada. E dando alguns exemplos aqui, eu gosto bastante da luta com o Shukaku e acho a luta com o Sasuke no Vale do Fim bem maneira. Só que é triste porque isso deve ser o quê? 10% do jogo? Menos até? Mas pra não falar que a campanha é totalmente ruim, tem um ponto bem bacana que é a exploração no mapa. Explorar Konoha é bem divertido, porque é um mapa extremamente parecido com o que você vê no anime, é bem grande e você consegue encontrar os personagens no meio da cidade. E por mais que realmente não tenha muito o que fazer na vila, é muito legal só ficar andando pela aldeia. Ver Konoha numa escala de quase 1 para 1 é muito maneiro, não tem o que fazer. Então em geral a campanha é isso, um modo história bem arrastado, repetitivo e com uma narrativa extremamente rasa. Fora o principal problema, um monte de missões secundárias chatas e recicladas. Mas respondendo a pergunta principal, vale a pena jogar Naruto Storm 1 hoje em dia? Infelizmente não vale. Por mais que o combate seja bem divertido e os gráficos sejam bonitos, não vale a pena gastar seu tempo e seu dinheiro no Storm 1. E não porque o jogo seja completamente horrível, eu não acho que seja, mas pelo fato de que todos os outros Naruto Storms fazem tudo que o Storm 1 faz, só que melhor. Eles vão ter mais personagens, a gameplay vai ser melhorada e o modo campanha vai ser infinitamente superior.
Porque na real não é muito difícil ser melhor que essa campanha aqui não. E já que o fator história pesa muito nesse jogo, e a campanha dele é um lixo, o jogo acaba perdendo um pouco do valor e da relevância. Porque pensando na gameplay, vale muito mais a pena jogar o Naruto Storm 3 ou 4 do que jogar o primeiro. Então a conclusão é essa: Naruto Storm 1 não é um jogo ruim, mas ele acaba perdendo muito do seu valor porque foi superado com o passar dos jogos. Eu vou acabar fazendo uma série de vídeos da franquia Storm, falando do 2, 3 e 4, não vou falar do Connections. Então se você curte o Narutinho ou curtiu esse vídeo, se inscreve aí que vai ajudar bastante. Muito obrigado por ter visto esse vídeo de novo até o final, e é isso. Um abraço e até a próxima.